Lula quer ser mediador tomando partido de terroristas. Ninguém vai levar isso daí a sério. Ele recebe navios do Irã de guerra sancionados pelos Estados Unidos, navios que já foram acusados de tráfico de terroristas. Meu Deus do céu, né? Que país que é esse? É um país que, né, o pessoal que aceitou o César Battisti ficar aqui no Brasil e diz que o pessoal do 8 de janeiro são perigosos terroristas. É o país que mandou um avião da FAB pegar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, e trazê-la para o Brasil, mas se nega a trazer o corpo da brasileira inocente que morreu, né, infelizmente, lá na Indonésia, trazer o corpo para cá. Mas o corpo será trazido, né? Mas não pelo avião da FAB, né? A família vai ter que pagar. Por que que uma condenada por corrupção peruana tem mais direitos do que uma família de um pagador de impostos brasileiro? É a pergunta que eu faço ao Mauro Vieira, ao Celso Amorim, ao Lula. Não tem cabimento disso. Você tem que dar o exemplo. Você está na presidência da República. Com Bolsonaro, ele ficava nas embaixadas, ele ficava no hotel de trânsito do Exército. O Lula com a gente já fica nos hotéis mais caros do mundo. Isso não tem cabimento. Imagina um cidadão lá com dificuldade para comprar um café quase a R$ 100, né? Vai no mercado, vê o arroz e o feijão explodindo. Aí ele olha o Lula, está no hotel 5 estrelas, está dando recorde de lei, acho que foram 16 bi ano passado, para a Lei Rouanet, para artista ficar indo sambar e receber prêmiozinho internacional. Esse não é o país que a gente quer. Pessoal, o Eduardo Bolsonaro, ele deu uma entrevista à SBT e eu quero trazer alguns trechos dessa entrevista que ele acabou dando à SBT. E aqui ele deu alguns spoilers sobre o que vai acontecer com Alexandre de Moraes. Ou seja, está chegando o dia em que Alexandre de Moraes vai pagar por tudo o que ele está fazendo, por essa perseguição política, não somente à direita, mas a Bolsonaro e a todos aqueles que são aliados dele. Então quero deixar esse vídeo aqui para vocês conferir. Antes, bora lá e deixa o like, curte, comente, compartilhe, inscreva-se no canal. Bora assistir essa entrevista agora. Os Estados Unidos têm que sancionar o Alexandre de Moraes para se proteger, para evitar que esse vírus venha para cá. Pergunta a você, no Brasil, se uma pessoa acessar a Truth Social, ela não vê os vídeos. Porque os servidores da Truth Social utilizam servidores da Rumble, e a Rumble não pode estar no Brasil, está bloqueada. Se você estiver aí vendo o perfil, por exemplo, de um blog argentino, né, uma mídia argentina, que eu dei entrevista aqui no SPEC Latino, está fazendo a cobertura do evento, lá Direita Diário, no Brasil você não consegue ver, você precisa de um VPN. E graças a Deus que o Moraes não fez, igual ele fez no tempo do X, para finalizar, quando ele expulsou o X, onde ele falou que quem utilizasse VPN para ver as postagens do X incorreria em multa. Olha que absurdo, nem poder usar VPN você vai poder. Eles tentam me descredibilizar primeiro dizendo que a minha ação aqui é uma ação totalmente pessoal para salvar o meu pai, Jair Bolsonaro. Mentira. O Jair Bolsonaro nunca esteve na mesa das conversas que a gente tem aqui, seja na Casa Branca, seja no Congresso. É óbvio que a gente deseja uma anistia, porque isso daí significa o fim da perseguição política no Brasil. Existem diversos parlamentares que têm inquérito dentro do STF, parlamentares que são cotados, inclusive, para ganhar eleições, lideram disputas para a eleição de senador ano que vem, por exemplo, o Felipe Barros no Paraná. Então essa é que é a minha crítica. E não existe um ataque à soberania brasileira. As sanções são instrumentos legais à disposição dos Estados Unidos e que são aplicadas tradicionalmente a países considerados ditaduras. Venezuela, Irã, Cuba, Nicarágua. É que o Brasil cada vez mais está indo por este caminho ditatorial, onde é criminalizado fazer oposição. Não dá para encarar isso daí como uma democracia normal. Sob a sua perspectiva, o que não está correto nas decisões do judiciário brasileiro, o que o senhor expressou no palco aqui? Na verdade, o meu direcionamento sempre tem o foco do Alexandre de Moraes, né? Não necessariamente todo o judiciário brasileiro, porque se a gente for generalizar, a classe política é a primeira a realmente a merecer críticas, né? Mas o Alexandre de Moraes ele tem destoado e tem cometido flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades. Né? Por exemplo, você vai correr politicamente para condenar o Jair Bolsonaro, porque ano que vem, ano de eleição, e ele não quer fazê-lo ano que vem, isso é uma afronta, né, a qualquer tipo de procedimento padrão de devido processo legal. Quando você processa pessoas comuns que não têm foro privilegiado na Suprema Corte, isso também é uma outra violação. Então existe uma série de violações. Quando você pega o juiz que se diz vítima, né, onde o juiz que faz a inquisição de pessoas que fazem delação premiada, como o caso de Cid, algo expressamente proibido em legislação federal. Tudo isso daí contribui para esse tipo de crítica. Na defesa dele, ele fala que são ataques, mas na verdade, né, são apenas críticas. E finalizo, né, lembrando as matérias do jornalista Glenn Greenwald, onde ele conseguiu o WhatsApp do entorno de Moraes e juízes conversaram dizendo que o Moraes quer me pegar, quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa é a pessoa que está abrindo investigações até hoje contra mim, devido à minha atividade aqui nos Estados Unidos, que eles próprios disseram há 2 meses atrás que era uma atividade legal.
como o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 deveria ser investigado? Sim. Olha, como todas as manifestações da esquerda antigamente foram investigadas. Eu já vi policial legislativo tomar flechada na perna. Essas pessoas não foram sequer detidas. Eu já vi manifestações do MST onde 30 policiais militares foram feridos, dentre eles mulheres, pessoas que tiveram que tomar ponto na cabeça, traumatismo craniano. Ninguém foi para a cadeia. O 8 de janeiro, em que pese lamentável, triste, pode-se dizer até repugnante, foi um quebra-quebra de portas, mesas, não saiu ninguém ferido, não teve um tiro, não teve uma arma apreendida e ainda assim essas pessoas são acusadas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de quadrilha armada, porque eles dizem que haviam militares ali da reserva que têm arma, mas as armas ficam em casa, ninguém puxou um fuzil, não teve apoio da polícia, não teve apoio do exército. Se você for num país que realmente vive uma ditadura e falar para eles, começar a descrever o 8 de janeiro e dizer para eles que isso foi uma tentativa de golpe, eles vão dar risada na nossa cara. Então, o que me preocupa muito mais é essa injustiça. Porque, Patrícia, no final das contas, eles querem enterrar o nosso movimento. Esse é o alvo do Alexandre de Moraes. Porque se Bolsonaro cair, vai cair toda a direita. Haverá uma disputa por uma nova liderança. Não haverá um apoio recíproco de lado a lado, sem uma liderança, para os nossos candidatos ao Senado no ano que vem. Então, essa é a grande tacada do Alexandre de Moraes. E isso daí vai abrir espaço para uma terceira via. Preocupado com... Estou preocupado com o julgamento dele. A saúde nem tanto, né? Ele tem o apelido de cavalo, foi 17 anos atleta do Exército, 01 de turma dele da ESEFEX, na Escola de Educação Física, lá na Praia da Urca, na Praia Vermelha. E então a saúde dele, é claro, já tem 70 anos, não é nenhum garoto, mas não é o que mais me preocupa, sendo bem sincero. Tem muito mais preocupação é com o ativismo judicial que pretende jogar na cadeia um presidente que não teve nenhum enriquecimento ilícito, não causou nenhum dano ao contribuinte, muito pelo contrário, sai pelas ruas, ele é amado, enquanto o atual ocupante da cadeira presidencial jamais fez sequer uma demonstração pública de poder popular, né, a não ser alguns pequenos eventos regados, né, à sua militância, todos sabem como. Uma pessoa que faça, de repente, uma direita permitida, uma pessoa que venha a negociar tudo com o STF, enfim. As estratégias para se barrar governos que não são de esquerda são exatamente as mesmas. Mas por que a divisão de esquerda e direita? Porque a esquerda ela é muito bem organizada no mundo inteiro. Você vê só, o Biden não teve esses problemas com juízes. Você não viu um juiz de primeira instância dando uma ordem e uma grande discussão nos Estados Unidos se essa ordem deveria ou não ser seguida. E olha que o Biden passou aqui durante um bom tempo também uma pandemia, tiveram diversas obrigações que hoje se mostram ineficazes, uso de máscara, etc., obrigação de vacinar-se. Isso daí não era um problema com Biden, mas é um problema com Trump, é um problema com Bolsonaro. O Bukele só se transformou no Bukele e conseguiu dar um jeito na segurança pública de El Salvador no meio do mandato presidencial dele, quando ocorreram as eleições para o Congresso. O Congresso foi renovado com uma maioria esmagadora a favor do Bukele. E qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer? O impeachment dos 5 ministros da Sala de Justiça, o equivalente ao nosso STF no Brasil, e o Procurador-Geral da República. Já que o senhor citou posts, né, a questão do que é escrito nas redes sociais, como Estados Unidos e Brasil lidam com essa questão do conteúdo nas redes sociais. Há aqui nos Estados Unidos vários projetos de lei que estão parados no Congresso numa tentativa de se estabelecer regras para o conteúdo das redes sociais. É que nós já temos mecanismos para fazer isso. Qual é a diferença de eu, numa praça pública, cometer um crime contra a honra, cometer um crime contra a honra escrevendo uma carta ou numa postagem? Pouco importa o meio que você utilize. Quem se sente ofendido já tem como ir à justiça e acessar isso daí. Veja só, o STF acabou de atropelar o Congresso mais uma vez, porque o Congresso já rechaçou votar essa matéria, e isto é uma decisão. Então o Congresso foi desrespeitado, não existe harmonia entre os poderes, porque nós barramos a análise do projeto 2630, que regulamentaria as redes sociais, e o STF regulamentou. Dentre os vários itens em que haverá onde será obrigado a rede social a deletar o post, mesmo sem autorização judicial, porque caso contrário será multada a rede social, dentre os vários pontos, você tem ali a violência com relação à sexualidade e violência de gênero. Eu não vejo motivo para fazer uma nova regulamentação, porque, na verdade, por trás dessa nova regulamentação está a censura. Como é que vai ficar o âmbito das piadas? Vai passar a ser regra no Brasil o que aconteceu com o Léo Lins.
Ou você acha que o humorista vai ficar confortável de fazer uma piada dessa e vai entrar o movimento LGBT, alguma coisa lá, e vai processar a pessoa, vai ser multada, vai ter que deletar o post? Não é o Brasil que eu quero. O Brasil é um laboratório para essas ideias de censura e causa uma grande preocupação. Nós já tivemos, inclusive, né, cidadãos americanos que tiveram expedidos mandados de prisão contra eles. Alexandre de Moraes expediu mandado de prisão contra Flávia Cordeiro, por exemplo, né, para não citar o caso de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, entre outros jornalistas, ou a juíza Ludmila Lins Grilo. Mas nesse caso, por exemplo, uma cidadã americana fez um tweet aqui dos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes não gostou, expediu mandado de prisão contra ela. A preocupação e a acusação que vem do Brasil é justamente ao fazer essas afirmações e esses contatos aqui, o senhor estaria atuando de forma a impedir um processo que está em julgamento no Brasil, agir contra os interesses do Brasil. O senhor não vê dessa forma? Não, eu nunca pedi liberdade ao Jair Bolsonaro. O que eu faço, na verdade, é algo muito mais suave do que a esquerda sempre fez. A esquerda foi para a Haia, Tribunal Penal Internacional, pedir a prisão de Jair Bolsonaro, chamando ele de genocida. Por a gente não viver uma democracia saudável, nós não podemos nos permitir publicizar determinados contatos que nós tenhamos ou não tenhamos. Dou como exemplo o deputado Gustavo Gayer, que não coincidentemente, depois de dizer que estava falando com Elon Musk pelo telefone celular, 1 ou 2 semanas depois, a Polícia Federal deu uma batida na casa do deputado e apreendeu o seu celular. Eu acredito muito que a gente vai conseguir sancionar o Alexandre de Moraes, essa sanção já deveria ter saído. Tem algo que o senhor possa dizer para Em ter duas essa oportunidades, certeza? eu posso falar, em 2 oportunidades a sanção dele já teve data marcada para sair. E só não ocorreram devido a instabilidades políticas. A última delas foi o bombardeio de Israel ao Irã, e isso daí tomou a atenção de toda a Casa Branca, senão Moraes já estaria sancionado. O senhor sinalou que tem intenção de concorrer à presidência em 2026. É um plano ou já é uma decisão tomada? Eu nunca fiz campanha, eu nunca falei abertamente sobre isso, mas fiquei muito feliz quando saiu meu nome lá no Paraná Pesquisas, empatado com o Lula na margem de erro, e também agora, mais recentemente, na pesquisa da Futura, botando 4 ou 5 pontos à frente do Lula no eventual segundo turno. Isso demonstra que o nome Bolsonaro segue firme e forte, que o Jair Bolsonaro tem a sua liderança preservada. Ele, para mim, tem que ser o candidato à presidência. Não tem motivo para que não seja, né? Essa decisão esdrúxula do Tribunal Superior Eleitoral em tempo recorde, tornando-o inelegível por 8 anos, porque se encontrou com embaixadores e criticou a urna eletrônica, e porque fez um discurso para cerca de 1 milhão de pessoas sem utilizar recurso público. Isso daqui é uma afronta à democracia. Isso é tirar no tapetão aquele opositor que vai ganhar do Lula. E eu tenho muita fé que ele vai conseguir sair candidato. Porque Caso seja o senhor o nome, como seria essa campanha estando aqui nos Estados Unidos? é que para eu ser o nome, a gente tem que sancionar o Alexandre de Moraes, para que eu tenha o conforto de retornar ao Brasil sem sofrer nenhuma retaliação. Né? Não cabe aqui, da noite para o dia, me condenar a 12 anos de cadeia por causa da minha atividade, que 2 meses atrás ele disse que era legal. Né? Então, tudo passa por isso, mas eu acho que a gente, no momento correto, tudo ao tempo de Deus, a gente vai conseguir ter um cenário mais claro de como é que será essa corrida de 2026. Mas eu vi semana passada o Lula processando o Ciro Gomes devido a uma crítica que o Ciro Gomes fez aos banqueiros. O Ciro Gomes ele é tido como uma pessoa de esquerda. Porém, é isso que eu estou desconstruindo nesse raciocínio. Eu estou falando que existem pessoas que, até que sejam identificadas com o espectro de esquerda, dá para conversar. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com Ciro Gomes, com Rui Costa Pimenta do PCO, até com umas alas do PDT mais ligadas a Leonel Brizola do passado, né, o pioneiro do voto impresso, né, das críticas à informatização de uma eleição, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum em algumas pautas. Mas o ideal para o melhor por do que não país a não gente seria se unir? sentar com todos? Não, eu não tenho como sentar com o pessoal do PSOL que deu a facada na barriga do meu pai, me desculpe. Essas pessoas querem nos ver assassinadas. É o tipo de pessoa que está por aí assassinando seus opositores. É a mesma coisa dizer, vai sentar com o pessoal que, enfim, é ligado lá ao PCC, que entra na favela sem trocar tiro, e não tem como você ter, porque aí é um princípio, é uma questão de valores. É o mínimo, é o básico que você tem para conversar com alguém. Não tem como conversar com alguém que quer me assassinar. O PSOL é isso. O PSOL prega a revolução. Então, em alguns setores da esquerda, dá até para você chegar a um denominador comum, por exemplo, nessa parte de liberdade de expressão. E aí fica o nosso convite para que ocorra essa união. Quem sabe até para distensionar essa polarização. Mas eu acredito, né, o que eu vejo é que essa polarização é fruto
de uma mudança de estratégia dentro da esquerda radical que não permite mais o debate. Você fala que é contra cotas raciais nas universidades ou em concursos públicos, eles falam que você é racista. Eles não sentam para conversar. Você fala qualquer coisa, eles falam que você é nazista. Eles chamam até Israel, né, o Benjamin Netanyahu, de nazista. Então, não existe lógica nisso. Né? Toda hora tentando fazer uma semiótica, tentando nos rotular do que há de pior no mundo, mas a gente já passou dessa fase. As pessoas entenderam que isso tudo aí é estratégia de militância política, tanto que elegeram Jair Messias Bolsonaro em 2018. Pois é, né? Não é novidade para ninguém que o ditador de toga, o Alexandre de Moraes, veja só, eu tô falando isso aqui, mas não sei, pode ser derrubado o vídeo. Você viu, né? Essa aprovação aí dessa regulamentação das redes sociais, ao qual as Big Techs agora vai ver e vai analisar o que é e o que não é verdade. Então, infelizmente, nós não vamos ter a liberdade de falar tudo o que nós quer, porque a liberdade de opinião, a liberdade de você falar, você não vai ter mais. Eles vão decidir o que é bom e o que não é. Então, infelizmente, estamos dentro desses critérios terríveis que está sufocando a democracia, mas para eles a democracia está vibrante. Isso é democracia para Alexandre de Moraes. Se você falar bem da esquerda, se você falar bem de Lula, se você falar bem dessa corrupção que está aí, dessa ceboseira que está aí, tá tudo bem. Se você não falar mal do roubo do INSS, se você não falar do Petrolão, do Mensalão, se você não disser que Lula foi um descondenado, se você não falar nada disso, tá tudo bem. Agora, se aqui eu começar a dizer, falar dos podres de Lula, do que ele fez no Brasil, o que ele quebrou o Brasil, do Mensalão, do sítio de Atibaia, começar a falar essas coisas, pode ser que o vídeo seja derrubado, porque eles vão dizer não é bem assim. Veja só, o descondenado está na presidência, mas eles vão, não duvido nada, que eles vão criar uma lei para proteger e dizer é crime quem falar contra a honra do presidente. Como se isso não fosse verdade. Como se a prisão dele, a delação, o roubo da Petrobras, o Mensalão, como se tudo isso não fosse verdade. Infelizmente, essa é a democracia que nós estamos vivendo. Você não tem mais a liberdade de opinião. Você tem que ficar para você. Fique calado. Se você for falar bem, se você for passar a mão, então tá tudo bem. Você não vai ser perseguido. Se você for de esquerda, se você for do MST, se você concorda com o que eles fazem, tá tudo bem. Porque é como nós vimos, né? O MST já depredou prédio público, já invadiram a Câmara dos Deputados, já invadiram o STF, já quebraram tudo e ninguém foi preso, ninguém condenado, nada disso. Ali não era atentado contra a democracia, ali era só vândalo. 8 de janeiro, todo mundo que estava no 8 de janeiro é vândalo. E não só vândalo, são os antidemocráticos. Então, eles queriam dar um golpe de Estado, mesmo que Jair Bolsonaro estivesse nos Estados Unidos, como ele estava. Mas queria dar um golpe de Estado. Bolsonaro é o grande mentor e aquela ladainha toda. Então, Alexandre de Moraes ele está montado nessa narrativa para querer prender não só Bolsonaro, mas manter as pessoas presas com prisões de 14, 16, 18 anos. Por quê? Porque, infelizmente, o Alexandre de Moraes, com esses superpoderes que ele tem, infelizmente, pelo acovardamento do Senado Federal, com esses superpoderes que ele tem, ele manda, desmanda, ninguém contraria ele, ninguém diz que ele está errado, os senadores tudo covarde, o Davi Alcolumbre não está nem aí para botar impeachment para frente, ou seja, a solução vai ser em 2026 ter uma renovação no Senado Federal para que aí sim tenhamos a chance de ver um impeachment de um desses ministros, que se começar por um, os outros vão entrar na regra. Eu tenho certeza. O que só está acontecendo isso que está acontecendo por causa de que os senadores estão com medo, até porque a maioria deles, alguns, e aí eu acho que a maioria deles tem rabo preso, tem ficha suja e sabe que se assinar o impeachment, puxa da gaveta ali os crimes, rachadinha, alguma coisa ou outra, algum penduricalho que eles têm, aí pronto, eles preferem ficar de bico calado, só recebendo dinheiro, representando o seu povo, o seu eleitorado mal representado,
É lamentável. Se fosse para mim um dia ser um deputado ou um senador, para eu ter que ficar calado com medo de falar por causa de um penduricalho, por causa de uma corrupção ou outra, é melhor não ser. Então a melhor coisa que tem é você ser limpo, ser isento, para você ter moral de falar. Então, infelizmente, até agora, o Supremo Tribunal Federal, não todo o Supremo, não posso generalizar, mas o Alexandre de Moraes só está fazendo o que está fazendo por causa da conivência dos senadores e por causa de que ainda não temos maioria conservadora de patriotas isentos no Senado. Porque quando isso fizer, acredito que em 2026 isso vai acontecer. Alexandre de Moraes, se prepare, porque o impeachment vem. E o impeachment de Alexandre de Moraes vai ser um recado para os outros. Se vocês não andarem na linha, se vocês não andarem na Constituição, se vocês não fizerem juízo certo, correto, independente e imparcial, vocês também vão pegar o beco. E na minha opinião, teria que fazer uma renovação geral naquele Supremo Tribunal Federal. Essa é a realidade. Porque a maioria daqueles que estão ali são tudo de esquerda, tudo indicado pelo PT. Na minha opinião, teria que colocar juízes isentos, juízes independentes, independente de esquerda ou direita. Então, teria que se colocar juízes independentes e outra coisa, com tempo de mandato. Um deputado é 4 anos, presidente 4 anos, prefeito, vereador, tudo 4 anos, senador 8 anos, governador 4 anos. Por que um juiz do Supremo Tribunal Federal tem que passar quase 30 anos lá dentro? Então, deveria ter um tempo também de mandato. Vamos lá dizer 8 anos igual um senador. E assim fazer uma renovação. Talvez nós pudesse ver alguma mudança, alguma diferença e independência. Mas o que nós estamos vendo hoje é que o Supremo Tribunal Federal é quem manda e desmanda. Eles é quem diz quem vai ser preso, quem não vai, se a Polícia Federal vai prender, vai investigar. Então, infelizmente, a liberdade e a democracia que nós estamos vendo aqui no Brasil é essa. É lamentável, é triste, é vergonhoso, mas é essa liberdade que infelizmente nós estamos vendo aqui no Brasil. Tomara que em 2026 isso mude. Tem uma renovação geral, tanto no Senado Federal, Câmara dos Deputados, na Presidência da República e, consequentemente, no STF. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Gostou? Deixa o like, curte, comenta, compartilha. Se você quiser fazer uma renda extra, clica no link no primeiro comentário. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo para você viver da sua casa através da internet. Viver de renda. Então, clica no link no primeiro comentário e até o próximo vídeo, se Deus permitir.